vamos recordar nesta noite uma mensagem pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, a mensagem intitulada Está Escrito. A leitura bíblica Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Então nós aprendemos aqui algumas coisas que vão ser ditas neste resumo, nesta mensagem pregada pelo pastor Osmar. Está escrito. Então nós vemos aqui que Jesus não discutiu com o diabo. Jesus simplesmente combateu o diabo com a Escritura. Da mesma forma que o Mombrana disse que um filho de Deus, ele não discute. Um filho de Deus não discute com o diabo, mas um filho de Deus combate o diabo com as Escrituras. Um filho de Deus combate o diabo com os parágrafos da mensagem. Um filho de Deus não precisa ficar discutindo a mensagem. Um filho de Deus, ele simplesmente combate o inimigo com os parágrafos, com a Escritura. Parágrafos da mensagem da hora. Porque assim como Satanás tomou a própria Bíblia, as próprias Escrituras, para combater Jesus, da mesma forma você vai identificar o diabo hoje, meu irmão, tomando a própria mensagem, tomando próprios parágrafos da mensagem para combater a revelação da terceira etapa. É a mesma estratégia que o diabo usou lá nos dias de Jesus. Usou a Escritura para combater Jesus. Porque o diabo, ele não tinha revelação de quem era Jesus. O diabo não tinha a revelação de quem era uma só pessoa naquele dia. Não tinha, meus irmãos. Porque se ele tivesse a revelação de quem era Jesus, ele saberia que Jesus é o Verbo, a palavra, a Escritura que se fez carne. Deus encarnado, a Escritura encarnada, a Escritura do dia encarnado. Então Satanás tomou a Escritura para tentar combater a Escritura encarnada num homem chamado Jesus.
Então Satanás, ele quis interpretar a Escritura para Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, o diabo hoje, ele quer tomar parágrafos da mensagem para combater a noiva do dia, para combater a Escritura do dia, para combater Apocalipse 10, 8 a 11. Então Satanás pega parágrafos isolados, que não são parágrafos da hora, e então ele interpreta esses parágrafos para a noiva. Mas da mesma forma que Satanás não conheceu Jesus lá, Satanás também não conhece a noiva aqui, os eleitos do dia aqui, porque se ele conhecesse a noiva revelada, se ele conhecesse a noiva dos trovões revelados, se ele conhecesse a noiva do dia, ele saberia que esta noiva é a noiva palavra. Ela é a noiva palavra da hora. Então Satanás não pode vencer esta noiva, porque ela é a palavra da hora, ela é a Escritura da hora, assim como Jesus era a Escritura do dia. Mas Satanás toma a Escritura, Satanás toma parágrafos para tentar combater a terceira etapa, meus irmãos, para tentar combater a mensagem de uma só pessoa. Satanás interpretou a Escritura para Jesus, assim como Satanás interpreta a própria mensagem hoje. Então Satanás hoje chega nos púlpitos e diz: a era de Laodiceia não terminou. E mostra parágrafos da mensagem. Satanás sobe nos púlpitos hoje e diz: o novo nome será revelado ainda. Satanás sobe nos púlpitos e interpreta a Escritura dizendo que o sétimo selo não foi revelado, que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar o sétimo selo. É simplesmente Satanás interpretando a Escritura para o povo. Mas o eleito, quando ele ouve Satanás interpretando a Escritura, ele diz: está escrito, Satanás, no primeiro selo, parágrafo 24, que quando o cordeiro deixa o trono, ele se converte em leão. Está escrito, Satanás, festa das trombetas, parágrafo 206, e terminada a era de Laodiceia, os mistérios seriam conhecidos pela noiva. Então, meus irmãos, tudo o que o irmão Branham pregou no seu dia, tudo que o irmão Branham revelou no seu dia, o irmão Branham, ele revelou baseado nas Escrituras. O irmão Branham ensinou baseado nas Escrituras. Tudo que o irmão Branham revelou, o irmão Branham pregava uma mensagem e ele trazia a Escritura do dia. Malaquias 4, Apocalipse 10, 1 a 7. Irmão Branham revelou a palavra mostrando a Escritura. Cada mensagem que nós pegamos do irmão Branham e vamos ler, você vai ver o irmão Branham citando a Escritura, mostrando a Escritura do dia, para que o eleito possa combater Satanás com a Escritura do dia. E da mesma forma, meus irmãos, Apocalipse 10, 8 a 11, tem feito cada mensagem que nós temos ouvido, durante esses 22 anos, que nós temos ouvido essas mensagens da terceira etapa, dos 7 trovões revelados, do novo nome revelado. Cada mensagem que você ouvir, você vai ver o pastor citar parágrafos do profeta, mostrar parágrafos da mensagem,
Porque são com estes parágrafos da hora que nós podemos vencer Satanás. É com parágrafos, é com escritura. Foi assim que Jesus venceu Satanás, com a escritura. É assim que nós vencemos a Satanás, é com parágrafos, é com a escritura do dia. Satanás deslocou o cumprimento das escrituras nos dias de Jesus. O que Satanás fez? Ele pegou uma escritura que cumpria em certo dia e deslocou aquele cumprimento para o dia de Jesus. Não era aquele dia para cumprir aquela escritura. Então Satanás, ele fez 3 coisas que o irmão Branham diz que não podemos fazer. Você não pode interpretar a palavra de Deus não é de particular interpretação. Não precisamos interpretar a palavra, temos que crer na palavra. Você não pode deslocar a palavra, ou seja, uma escritura que cumpre nos dias de Noé, você aplicar aquela escritura para hoje. Não, aquela escritura cumpriu nos dias de Noé, nos dias de Moisés. Hoje, temos a escritura do dia. Então o que Satanás fez? Deslocou o cumprimento. E a terceira coisa que o irmão Branham disse, você não pode aplicar mal a palavra. Então, da mesma forma, meus irmãos, Satanás, o que ele está fazendo hoje? Está querendo dizer sim, uma só pessoa foi só no tempo do irmão Branham. Porque ele não consegue ver uma só pessoa hoje, que Deus, em todo o tempo, Deus tem uma só pessoa, para poder, irmão, trazer aquela palavra, para poder trazer aquela mensagem da hora, do dia. O irmão Branham chegou ao ponto de dizer, é o homem da hora, pregando para o povo da hora. Então, Satanás tenta mostrar, a noiva foi só no tempo do irmão Branham. E eles não conseguem ver, meus irmãos, o será tão humilde, que isto está cumprindo nos nossos dias. Cumpriu no tempo do irmão Branham. Foi humilde no tempo do irmão Branham. Mas, como humilde é hoje? É só olhar para nós, um povo simples, um povo humilde, mas que pode tomar a escritura do dia e crer. Na mensagem O Consolador, parágrafo 69, o irmão Branham diz, e aí onde está a razão pela qual sou tão dogmático? Como eu chamaria isto? Em firmar nesta palavra. Temos que firmar na palavra da hora. Não importa o que qualquer coisa diga, o que qualquer outro pregador diga, você vai crer na palavra da hora. Se isto não é com a palavra, então eu não creio nisto. Vem, se você deseja crer nisto, está bem, mas para mim, isto toma a palavra, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, isto toma aquela palavra. Eu vivo pela palavra. Nós vivemos pela palavra da hora. Nós vivemos por Apocalipse 10, 8 a 11, meus irmãos. Apocalipse 10, 8 a 11 é a nossa herança. É a herança da esposa de Cristo. Os 7 trovões revelados, o novo nome revelado, é a herança da esposa de Cristo. Você poder crer, reconhecer a palavra que cumpre no dia. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isto.
E isto nos é dado como uma herança. É a nossa herança, a palavra. Oh Deus, que possamos pensar na profundeza disso. Parágrafo 74, o Consolador. Que Deus me ajude, que Deus te ajude como cristãos. Nunca se comprometer em nenhuma palavra de Deus. Esta fiança sagrada foi entregue à igreja. E é uma coisa gloriosa ter este evangelho, ter esta mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. O evangelho completo, a terceira etapa completa, os 7 selos completo, os 7 trovões completo, para pregá-lo, sem se comprometer em parte alguma, em 22 anos, não nos comprometemos em parte alguma, simplesmente ouvimos tudo aquilo que foi revelado pelo profeta, ser profetizado outra vez, sem se comprometer em parte alguma, pregá-lo exatamente como ele está escrito, como está nos parágrafos, vivê-lo como está escrito, que é fiança sagrada, está escrito. Deus abençoe.